E aí galera, aqui é o Gil. Hoje nós vamos aprender como reduzir a tensão das suas mãos e adquirir precisão na guitarra. Nessa primeira aula, nós vamos enfocar na mão esquerda e na próxima aula a gente vai aprender mais especificamente como reduzir a tensão da mão direita. Se você assistiu ao curso Aprenda como ganhar velocidade na guitarra em tempo recorde, você já aprendeu que para desenvolver velocidade na guitarra é necessário aplicar uma estratégia para cada mão. Como nós vimos, na mão esquerda você deve focar em reduzir a quantidade de tensão e tocar o mais relaxado possível. Caso você ainda não tenha visto, eu disponibilizei esse mini curso também aqui na plataforma do curso de técnicas. Então, se você quiser assistir, basta procurar no menu à esquerda. Eu quero começar a aula de hoje esclarecendo uma coisa que muitos guitarristas confundem. Existe uma grande diferença entre os conceitos de economia de movimentos e redução da tensão. Por exemplo, você pode conseguir fazer movimentos mínimos, mas usar muita tensão para tocar. Ou então você pode conseguir tocar de forma relaxada, usando o mínimo de tensão, mas com movimentos ineficientes. Ou, no pior dos cenários, você pode tocar ao mesmo tempo com muita tensão e com movimentos ineficientes. E por que é importante entender isso? O nosso objetivo é otimizar a tensão que você usa em cada mão e também desenvolver movimentos super eficientes em cada mão. Ou seja, fazer o menor movimento possível para tocar em cada mão. E para isso é necessário que você preste atenção nesses dois pontos separadamente enquanto você pratica. Foi por isso que nesse curso eu decidi dividir esses tópicos em aulas separadas. A tensão dos músculos é um requisito de qualquer atividade física. Sem a tensão dos músculos, seria impossível realizar atividades básicas como sentar, levantar, andar, correr e também tocar guitarra. Como guitarrista, o que nós queremos é reduzir a tensão ruim, que é aquela tensão que tem a ver com o uso descoordenado dos músculos do braço e da mão. Essa tensão ruim faz com que a mão fique da seguinte forma. Note como a mão fica tensa, como os músculos ficam rígidos. Agora nós vamos ver o jeito certo de fazer, como os seus músculos devem ficar relaxados. Note como meus músculos ficam descontraídos e relaxados. Parece que eu não estou nem fazendo força para tocar guitarra. Agora, como saber se a quantidade de tensão que eu uso é adequada? Uma dica que eu dou é a seguinte: a quantidade de força que você deve usar para pressionar a corda é apenas um pouco maior do que o mínimo para fazer a nota soar. Vou dar um exemplo. Tenta experimentar o seguinte: escolha uma nota qualquer e toque ela continuamente com a quantidade de força no braço esquerdo que você normalmente usa. Aos poucos, vai liberando seu dedo, tocando com cada vez menos força, até o ponto em que a nota começa a falhar e a corda começa a ficar abafada. Agora, aumente um pouquinho a força que você usa para que a nota soe bem, sem falhar. Essa é a quantidade de tensão ideal. É justamente o mínimo de força que você pode usar para a nota soar bem. Nessa aula, nós aprenderemos como usar a menor quantidade de tensão possível na mão esquerda. Isso faz com que a atividade de tocar guitarra se torne mais fácil, mais confortável e permitirá que você evolua com mais rapidez na sua técnica. Para isso, nós vamos precisar reeducar seus movimentos. O primeiro ponto é em relação à posição do seu polegar. A maioria dos guitarristas tende a posicionar o polegar mais para dentro da mão, embaixo dos dedos. Só que essa posição gera uma tensão desnecessária na sua mão. Vamos dar uma olhada.
Então você pode perceber que o polegar fica para dentro da mão e os músculos ficam rígidos. Agora de lado. A posição mais relaxada em que o nosso polegar pode ficar é para fora da mão, da seguinte forma. Essa é a posição correta, para fora da mão. Note que o polegar não está posicionado abaixo dos dedos, ele está fora. A ideia é que o polegar fique descansando atrás do braço da guitarra. Agora você pode ver de outro ângulo. A chave para tocar com a menor quantidade de tensão possível é tocar da forma mais natural possível. Existem alguns testes que você pode fazer para ter certeza que seus músculos não estão tensos enquanto você toca. O primeiro deles é quanto a verificar se os seus músculos estão tensos. Vamos dar uma olhada nele. Nesse teste você vai fazer o seguinte: enquanto você toca uma nota qualquer em cada dedo, verifique se você consegue mover o seu pulso e o seu polegar. Isso indica que o seu pulso e o seu polegar não estão tensos. Verifique também se você consegue mover o seu dedo enquanto ele toca a corda. Tente mover também os outros dedos que não estão sendo usados. Se você conseguir mover os seus dedos, isso significa que eles não estão rígidos e isso é uma boa coisa. Agora, verifique se depois de tocar uma nota, os seus músculos liberam a sua mão. Isso é muito importante, porque quando eles estão rígidos, sua mão não é liberada daquela posição. Então aqui eu estou tocando uma nota e liberando o dedo, pressionando a corda e liberando a tensão. Com o dedo 1, 2, 3 e 4. É um teste para saber se você consegue realmente liberar a tensão depois de pressionar a corda. É bom também observar a sua mão direita. Se ela estiver excessivamente tensa, é possível que isso gere um reflexo na sua mão esquerda, que pode também ficar tensa. A realidade é que o nosso corpo inteiro é interligado, então o acúmulo de tensão pode ter origem em outras partes do corpo, como os ombros, as costas, entre outros. Por isso é importante manter uma boa postura e tocar o mais relaxado possível. Ao reduzir a tensão no seu corpo, você naturalmente aumentará a precisão com que você toca. Então, enquanto você estiver treinando exercícios, procure sempre analisar os seus movimentos e reduzir a tensão desnecessária. Você deve sempre buscar tocar da forma mais relaxada e natural possível. Agora, um ponto muito importante é que quando você toca mais de uma nota, você faz dois movimentos. Nós temos que tocar uma segunda nota, mas também temos que soltar a nota anterior que nós estávamos segurando. O problema não é tocar a próxima nota. A dificuldade de muitos guitarristas é soltar a nota anterior. Se você não solta a nota anterior, isso leva a um acréscimo na quantidade de tensão. E isso, por sua vez, gera dificuldade em tocar de forma rápida e precisa. Agora nós vamos aprender um exercício para identificar possíveis problemas em liberar as notas. Vamos dar uma olhada no vídeo. O objetivo aqui é verificar se você tem dificuldade em soltar a nota em algum ponto do braço da guitarra ou em alguma combinação de dedos. Então você pressiona o dedo e solta. Depois pressiona o outro e solta.
Nos pontos em que você tiver dificuldade, faça esse exercício bem devagar. Faça devagar a ponto de você conseguir sentir o músculo se movendo, de modo que você tenha pleno controle sobre os seus movimentos. Aqui, o mais importante é a qualidade e não a quantidade. Ainda que você tenha que tocar muito devagar, o mais importante é reeducar a sua mão para que ela faça movimentos fluidos, relaxados, confortáveis. Antes de finalizar esse vídeo, eu gostaria de deixar bem claro que esses exercícios não são algo para você treinar durante alguns dias e depois esquecer. Esses conceitos devem ser incorporados no modo como você toca a partir de agora. E você sempre deve tê-los em mente quando for treinar outros exercícios. De tempos em tempos, você pode rever esse vídeo caso sinta que está retornando aos maus hábitos. Esse é o tipo de coisa que você não consegue corrigir da noite para o dia, mas se você for paciente e continuar aplicando esses conceitos, você com certeza verá resultados extraordinários. Na próxima aula, nós veremos como você pode reduzir a tensão da sua mão direita. A gente se vê lá. Um grande abraço!